Vamos lá. No capítulo 4 de João, verso 20, a mulher, ela faz uma afirmação. Ela diz: nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Por que essa informação é muito relevante para ela? Por que ela precisou dizer isso para Jesus? Porque, como eu disse para vocês, os samaritanos, eles tinham apenas o Pentateuco, como os livros sagrados do Velho Testamento. E o último deles era o livro de Deuteronômio. E o livro de Deuteronômio, capítulo 12, versículo 4, 5, 8, 13 e 14, diz assim: vocês, porém, não adorarão ao Senhor, o seu Deus, com eles, se referindo a outros povos. Versículo 5, mas procurarão o local que o Senhor, o seu Deus, escolher dentre todas as tribos, ali por o seu nome para a sua habitação. Para lá vocês deverão ir. Versículo 8, vocês não agirão como estão agindo aqui, cada um fazendo o que bem entende. Versículo 13, tenham cuidado de não sacrificar os seus holocaustos em qualquer lugar que lhes agrade. E por fim, o versículo 14, ofereçam-nos somente no local, está falando do sacrifício, ofereçam-nos somente no local que o Senhor escolher, numa das suas tribos, e ali ponham em prática tudo o que eu lhes ordenar. Vocês estão vendo qual que é a raiz do problema? O problema é que aquela mulher, como uma boa samaritana, ela sabia que na lei dela, dizia que ela não poderia adorar a Deus em qualquer lugar. Eles deveriam procurar um lugar. Só que tem um pequeno problema. É que o texto não diz a eles qual era esse lugar. Eles deveriam procurar, deveriam eleger um lugar para então adorar ao Senhor. E o que os samaritanos fazem? Os samaritanos adotaram aquele lugar, que é o Monte Gerizim. Provavelmente por conta de alguns contextos históricos. Por exemplo, foi ali que Abraão preparou o sacrifício de Isaac. Foi ali que Abraão se encontrou com Melquisedeque. Os judeus optaram por adorar a Deus em Jerusalém. Então você vê que não foi uma simples conversa, não foi uma palavra que foi elaborada no momento. A preocupação da mulher com relação ao local de adoração era legítima. Ela e o povo dela haviam aprendido dessa maneira. A segunda problemática aqui é quando Jesus faz uma pergunta a ela, faz um pedido, pede que ela chame o marido dela. Está lá no versículo 17 a 19 do capítulo 4 de João. Eu vou ler para você. Quando Jesus diz o seguinte: olha, chama o seu marido. E a mulher responde: não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você teve 5, e o homem com quem você agora vive não é seu marido. A mulher disse para ele: Senhor, vejo que é profeta. Mais uma vez, você lê esse texto, e a impressão que você tem que é um bate-papo comum, tranquilo, mas eu tenho para mim que essa declaração dela foi algo profundo, que saiu da alma dela. Por quê? Porque os samaritanos, mais uma vez fazendo referência ao livro de Deuteronômio, eles criam que Moisés havia sido o último profeta. Lembrando que eles não tinham os outros livros, não tinha Juízes, não tinha Ruth, não tinha o livro de Reis, segundo livro de Reis, Samuel, não tinha. Então, para o samaritano, o último profeta deles havia sido Moisés. Se não, confira comigo, Deuteronômio 34, de 10 a 12, diz assim: em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, e que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor tinha enviado para fazer no Egito, contra o faraó, contra todos os seus servos, contra toda a sua terra. Olha o último verso. Pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem excedeu os seus feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de Israel. Então, essas duas informações são importantíssimas para nós. O fato da mulher ter mostrado preocupação com relação a qual era o local adequado para a adoração. Porque ela aprendeu isso, estava nos livros que eles criam. E com relação
Quando Jesus fala algo sem que ela lhe dissesse, quando Jesus diz algo como se a conhecesse perfeitamente, e ela diz: Senhor, vejo que é profeta. Eu não vejo ela dizendo isso de maneira tranquila, eu não vejo ela dizendo isso de maneira como quem fala qualquer coisa, mas eu vejo ela reconhecendo algo que provavelmente causava-lhe tremor e temor. Estou diante do profeta. Esse ato entre Moisés e o dia de hoje, ele foi preenchido com um profeta, alguém que fala. É por isso que quando ela sai para dizer aos outros, ela sai dizendo: conheci alguém que falou tudo o que eu tenho feito. Ela estava diante de alguém, como alguém ela nunca tinha visto na vida. Alguém que poderia ser o próximo Moisés, na perspectiva dela. Então essas duas questões, a questão de local de culto, a questão de Jesus ser ou não ser o próximo Moisés, Jesus ser ou não ser o Messias, Jesus ser ou não ser um profeta, isso foi tudo muita coisa para ela. E aí Jesus começa então a responder as perguntas dela. Jesus começa a tratar todas essas questões que estavam preocupando aquela mulher. E ele responde uma a uma. E ele começa respondendo a primeira pergunta com relação: onde é que eu acho Deus? Onde é que eu adoro a Deus? E isso está profundamente ligado com o momento que nós estamos vivendo hoje. Onde estamos dizendo, estamos não, porque eu não digo isso nem creio. Estão se dizendo por aí que a nossa liberdade de culto ela está sendo cerceada, está sendo tirada de nós, está sendo arrancada. Pobres de nós, não temos mais acesso aos nossos templos, nossas igrejas, não podemos adorar a Deus. Isso é uma falácia, isso é um engano. Olha só, João capítulo 4, verso 21, Jesus diz assim: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte e nem em Jerusalém. Nem neste monte e nem em Jerusalém. Jesus está trazendo para ela algo novo. Jesus está trazendo algo que ela jamais havia ouvido antes. Jesus está desconstruindo tudo aquilo que há séculos o povo dela havia conhecido como verdade. E Jesus está inaugurando ali uma nova era, um novo momento na história deles, onde eles poderiam adorar a Deus em qualquer lugar. Deus poderia ser encontrado em qualquer lugar, não somente naquele monte, não somente em Jerusalém, mas em qualquer lugar. E ele diz mais, quando ele diz que nem neste monte, nem em Jerusalém, ele está só reafirmando aquilo que João também disse, no Evangelho de João capítulo 1, verso 14, quando ele declara: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Queridos, ele tornou-se carne e viveu entre nós. Essa palavra viveu poderia ser substituída tranquilamente pela palavra tabernaculou. Que tabernaculou é uma brincadeira que a gente está fazendo com a palavra tabernáculo. E tabernáculo, querido, era um lugar onde a presença de Deus se manifestava. Quando o povo caminhava no deserto, eles colocavam um tabernáculo no meio do arraial, e a presença de Deus se manifestava lá. E tabernáculo também pode ser entendido por santuário ou tenda da congregação. Então, quando João diz em 1,14, aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, tabernaculou entre nós, habitou entre nós. De modo que é um absurdo dizer que a nossa liberdade ela está sendo cerceada, está sendo arrancada de nós. Porque nós, como cristãos, se não disseram para nós, eu vou dizer agora: cristão não tem templo, cristão não tem lugar sagrado, cristão não tem nenhum tipo de local onde as coisas acontecem de maneira diferenciada, onde Deus age com mais liberdade. Um cristão não tem um templo onde Deus habite, porque Deus optou por habitar no meio do seu povo, de modo que é impossível conceber a ideia de que a nossa liberdade cristã está sendo tirada de nós. O que nós precisamos perceber, meus amados, é que os tempos são outros.
Os tempos são difíceis. São mais de 4.000 pessoas morrendo por dia. E o que me deixou estarrecido com toda essa comoção dos cristãos evangélicos é que em seus corações não há preocupação com o outro, não há preocupação com aquele que adentra as suas igrejas. E não vem com essa conversa de, mas vamos estabelecer 20%, 25%. A gente se conhece, a gente sabe que a gente se abraça. Não é? A gente sabe que a gente gosta de pegar na mão. E quantas vezes aqui, a gente fez vídeo, a gente colocou cartaz, a gente avisou, mas a gente esquece. A gente não é disciplinado. A gente acaba se equivocando quando vou ver está abraçando alguém que não devia ter abraçado. Abracei esse, vou abraçar aquele também. Querido, estamos vivendo um momento onde nós precisamos abrir mão, infelizmente, desse tempo que nós passamos juntos. Se você viesse aqui agora, você veria que aqui nós temos apenas o pessoal que está trabalhando na transmissão, o pessoal que tocou, o pessoal que está na transmissão ali do culto, eu que estou pregando a vocês, minha esposa não está aqui, não tem ninguém aqui que não precisasse realmente estar. Amados, nós somos cristãos. Nós não temos lugares sagrados. Nós não temos templos sagrados. Nós não temos lugares especiais. Porque o nosso Deus decidiu habitar no lugar mais especial e mais excelente de todos, que é no meio de todos nós. Nossa liberdade cristã não foi retirada. Eu quero citar outro texto para você. Estevão, em Atos, quando ele está diante do Sinédrio, ele faz uma citação de um profeta muito conhecido deles. Ele diz: todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta, o céu é o seu trono, a terra é o seu estrado, o estrado dos seus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão, diz o Senhor, ou onde seria o meu lugar de descanso? Amados, não se enganem. A lição que Jesus está dando para aquela mulher samaritana, ela serve nesse momento, ela é relevante para nós relembrarmos que Deus habita no meio de nós. Nós não precisamos de templo. É óbvio que os nossos ajuntamentos são bons e muito importantes, mas temos que perceber que o tempo não é apropriado e não é adequado. Uma coisa que me entristece muito é saber que esses que estão aí falando em nome dos evangélicos, se colocando como líderes, eu não acredito, queridos, que haja no coração deles a preocupação com o bem-estar daqueles que adentram suas igrejas. É uma preocupação com o volume, é uma preocupação com as suas contas bancárias, é a preocupação com as suas emissoras de televisão, é a preocupação com as suas emissoras de rádio, é a preocupação que não tem nada a ver com a igreja. Se não, faça um teste. Você é membro de uma dessas igrejas? Liga para o seu pastor. Liga para ele e fala: pastor, hoje eu não vou no culto. Primeiro que você não vai nem conseguir falar com ele. Você vai ter que falar com 1, 2, 3 secretárias. E pense nisso. Esses líderes que estão aí lutando por nós, que não me representam, se eles ficarem doentes, eles têm um plano de saúde que você não tem. Eles têm acesso a helicóptero, têm acesso a aviões, muitas vezes particulares, têm acesso a um tratamento que eu e você não temos. Então para eles é muito fácil. Inclusive porque eles ficam no púlpito enquanto a igreja fica toda amontoada lá atrás. Eles não têm contato com você. Segunda coisa que Jesus está tratando com essa mulher, primeiro ele trata a questão do onde. Onde adora a Deus? Nem aqui e nem ali. Nem lá e nem acolá. Em todo lugar. Todo lugar é lugar. Toda hora é hora. E aí ele vai tratar com ela uma outra coisa que é muito importante também. Porque ela estava acostumada a obedecer os ritos da sua lei. E Jesus vai tratar o como.
Como adorar a Deus? No versículo 24, Jesus diz: Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Como é que eu adoro a Deus? Com sinceridade. Como é que eu adoro a Deus? Sem máscara. Como é que eu adoro a Deus? Com integridade. Seja o que for. Seja uma palavra de louvor. Seja uma palavra de, muitas vezes, de ira de alguém que não consegue entender por que está passando, pelo que está passando, mas há sinceridade na sua palavra. É uma palavra de desabafo. Eu gosto muito da frase que Tiago utiliza, Tiago no capítulo 4, verso 8, ele diz uma coisa interessante, ainda falando sobre como adorar a Deus. Olha o espírito das Escrituras, uma coisa ligada à outra. Tiago diz o seguinte: aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Como que eu adoro a Deus? Aproxime-se dEle, e Ele se aproximará de você. Mas tem que ser no salão? Tem que ser no templo? Tem que ser aonde? Onde é que como que eu acesso? Tem que ser em Jerusalém? Tem que ser na Cidade Santa? Tem que ser no Getsemane, onde Jesus suou e passou a sua aflição durante a paixão? Tem que ser num lugar onde Jesus tocou? Tem que ser numa oliveira? Tem que ser onde há um pastor consagrado? Não! Aí na sua casa, aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Aproxime-se dEle e Ele não fugirá, Ele não correrá, Ele não dará as costas, Ele caminhará na sua direção. A terceira coisa que Jesus vai tratar com aquela mulher é a sua própria identidade. Porque ela olhou para Jesus e viu em Jesus alguém diferenciado. Alguém que falou coisas que ninguém nunca havia falado. Alguém que falou sobre ela sem que ela tivesse dado qualquer informação. No versículo 25 e 26 de João, ele diz: ela diz assim, aliás, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, ele explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Jesus se identifica para ela como ele não havia se identificado antes para ninguém. Jesus, ele diz: eu sou o Messias, eu sou o Cristo. E se vocês prestarem atenção na minha última mensagem, eu sou o ungido de Deus, o enviado. Não existe outro. Sabia disso? Eu sei que existe aí entre nós aquela brincadeira: esse pastor é ungido, esse pastor aí é ungido, mas não existe. O único que é ungido, que é o Messias, é o Cristo, é Jesus. Ele é o único ungido. Não existe pastor, não existe pastora, não existe evangelista, não existe apóstolo. Bom, apóstolo não existe mesmo. Mas ninguém pode trazer para si essa prerrogativa e dizer: eu fui ungido por Deus. Não, somente o Cristo foi ungido. Só Ele. Ele é o ungido. E Jesus, ele fala com aquela mulher e se identifica para ela. E basicamente o que ele está dizendo é o seguinte: olha, eu sei que você aprendeu que você tem que adorar nesse monte. Que tem um poço, o poço que Jacó fez, comprou lá por 100 peças de prata, onde bebia dele, ele, sua família, o seu gado, não é? Onde ele inclusive deu o nome de Elohim Israel, ou seja, o Deus poderoso de Israel, ou Deus de Israel, Elohim Israel. Eu sei que você aprendeu isso, mas deixa eu dizer uma coisa para você: Deus está começando uma nova era, Deus começando uma nova história na vida da humanidade, onde o Pai pode ser adorado em qualquer lugar. Segunda coisa, essa adoração ela não envolve ritos. Ela não é uma adoração ritualística, onde você tem que seguir preceitos de vestimenta, de corte de cabelo, de banho, ou mulher pode, homem não pode. É uma adoração onde todo mundo está dentro, todo mundo pode, basta querer ser honesto e ser inspecionado, esquadrinhado pelos olhos de Deus. E Jesus diz mais ainda, né? E ele fala algo interessante, porque aquela mulher estava acostumada com a ideia de que ela e o povo dela tinham que achar um lugar
onde eles poderiam buscar a Deus. Mas Jesus diz o seguinte: Deus busca adoradores. Você está entendendo? É Deus à procura dos seus adoradores. É Deus à procura. Então, Deus procura adoradores. Se você quer adorar a Deus, não se preocupe em ir ao templo, porque Deus está te caçando. Deus está te procurando. Deus quer ter esse relacionamento com você. Então não deixe ninguém colocar na sua cabeça que a sua adoração vai funcionar melhor se for num lugar consagrado, onde tem pessoas orando, onde tem um pastor lá bonitão, que fala bem, uma pastora, sei lá. Não, porque a unção é mais forte, porque está todo mundo ligado. Isso aqui é a igreja, é uma rede de network, de computação, que precisa de um monte de computador, um cluster de computador para funcionar melhor. Pelo amor de Deus. A igreja que Jesus edificou, que eles não têm paredes, não tem portas. A igreja que Jesus edificou, ela não tem paredes, não tem portas. E tem um alicerce que é firme, que não se abala com o Covid. Mateus capítulo 16, verso 18. Quando Pedro faz a famosa declaração de quem Jesus é. E Jesus responde para ele: eu lhe digo que você é Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Você é Pedro. Você é Petros. Você é Petros, que significa pequenos pedaços, partículas de rocha removível. Você é rocha removível, mas sobre esta pedra, que sou eu, Petra, rocha inabalável, edificarei a minha igreja. E a igreja de Jesus está edificada sobre Jesus. E sobre esta rocha, sobre esse alicerce, nós estamos sendo edificados sobre ela. Ela é a fundação, e é ela que dá o alicerce para tudo aquilo que Deus vai fazer. E nós somos como pedras vivas, que são colocadas, que são trabalhadas, lapidadas em cima dessa rocha, a fim de que a obra do alicerce, ou da construção que Deus está fazendo, possa ser produzida uma obra esplêndida, maravilhosa. Essa obra não depende de tempo. Então para com isso. Agora, se você insiste com essa questão de perseguição, estão nos perseguindo. Então, eu sugiro que você faça uma coisa. Então, coloque uma camiseta com algum dizer bíblico, Jesus, alguma coisa, especialmente Jesus, bem grande. Vá no supermercado e quando alguém for te atender, diga assim: olha, eu sou cristão. Veja se alguém vai atirar pedra em você. Quando você for ao banco, ou for a algum estabelecimento, se você conseguir entrar, quando alguém estiver te atendendo, fala: olha, antes que você faça coisa, eu quero que você saiba que eu sou cristão. Ninguém vai se recusar a te atender. Agora vá para a China. Vá para a China. Vá para países onde realmente há perseguição e chega lá e diz: eu sou cristão. Aí você vai saber o que de fato é perseguição contra a sua fé. Não é isso. Queridos, os tempos são outros, estamos vivendo um momento de pandemia. O que eu realmente esperava de verdade é que esses líderes evangélicos não precisassem ser obrigados a interromper os seus ajuntamentos, que eles mesmos, pensando no bem-estar das pessoas, que encorajassem os seus membros a ficarem em casa. Fique em casa. Sabe, eu jamais imaginei que Gilmar Mendes teria mais bom senso do que muitos pastores que estão por aí. Porque, pelo amor de Deus, a Bíblia diz que a nossa justiça tem que exceder a dos fariseus. Não é isso? Tem que ser melhor, tem que ser mais excelente. Só para encerrar, eu quero dizer para você que eu já conheci pessoas que sofreram perseguição. Alguns anos atrás eu conheci um pastor, o nome dele era Miguel, se não me engano, mas não era o nome de verdade dele, ele teve que mudar o nome dele. Ele era de um país onde havia muita perseguição. Ele, antes de se converter, era envolvido com terroristas e coisas do tipo. Ele se converteu.
perdeu todo o dinheiro dele, perdeu a família, onde ele morava ninguém comprava coisa alguma dele, veio para o Brasil. Em um culto numa igreja, se não me engano, na Vila Mariana, não estou me lembrando agora, uma igreja batista lá, ele disse que quando o pegaram, colocaram nos seus pés um instrumento que eles chamavam de bota de ferro, e à medida que eles iam apertando a bota, os ossos dos seus pés iam quebrando, ele ouvia o barulho dos ossos trincando, uma dor insuportável, e tudo que eles diziam para ele: nega Jesus. E foram horas de tortura. Isso é perseguição. Isso é perseguição pela fé. Agora, vamos fechar os templos para que, pelo menos que possa haver um equilíbrio, para que possa a população ser vacinada, para que possa diminuir os números de mortes, para que as pessoas possam viver. Queridos, pessoas morreram de uma maneira estúpida, porque foram mortes desnecessárias, não precisavam ter morrido. Poderiam estar celebrando o Natal esse ano, mas não vão. Mortes desnecessárias, mortes que não precisavam ter acontecido, havia meios de remediar isso, havia meio disso não acontecer, e não aconteceu. Os tempos são outros, então em nome de Jesus, vamos ser o povo de Deus, povo do bem. Nós deveríamos estar olhando para as pessoas e prezando pela vida delas. Deveríamos estar olhando para as pessoas e eu vou fazer o que eu puder para que o meu próximo não seja prejudicado pelas minhas ações. Não ser egoísta ou pensar, a minha igreja está vazia. Tem uma coisa também que eu preciso dizer para vocês. Eu gosto muito da liberdade que eu tenho aqui com a redenção. E vocês sabem que é verdade. É que a redenção é uma igreja muito do pessoal e muita gente boa, então, graças a Deus, eu não tenho dificuldade de dizer isso. Mas só eu sei como que essa igreja fica, antes da pandemia eu ficava, em véspera de feriado, por exemplo. E eu não estou aqui recriminando, ou dizendo que é errado o pessoal viajar, não vir para o culto. O pessoal me conhece, sabe que isso aqui está fora de questão. Mas é normal. Agora, no meio da pandemia, a gente levantar a bandeira e dizer, estão perseguindo a igreja, estão com perseguição religiosa. Quando eu sei o que acontece na minha e muitas igrejas numa emenda de feriado, é conversa fiada. É conversa fiada. Então, amados, fique em casa. Não vá para a igreja alguma. Fique em casa. Deus pode ser achado em qualquer lugar. É óbvio que o ajuntamento é bom e é importante, mas nenhum de nós não está sendo tirado de nós o acesso ao nosso Deus, porque o nosso Deus está em todo lugar. Fique em casa. Fique em casa, querido. Em nome de Jesus.